Existe um erro muito comum quando a gente fala sobre mudança de vida. A maioria das pessoas acredita, na verdade, que precisa apenas fazer coisas diferentes. Trabalhar mais, criar novos hábitos, planejar melhor, ter mais disciplina. Mas, convenhamos, você não muda sua vida apenas fazendo coisas diferentes. Você muda sua vida se tornando uma pessoa diferente. Calma, eu não tô falando de mudar a sua essência. Eu tô falando em mudar a forma como você pensa, sente e responde à sua realidade. Porque, no fundo, a vida que você vive hoje é um reflexo da forma como você interpreta o mundo, das decisões que você toma, dos padrões emocionais que você repete. Se desejamos mudar algum aspecto da nossa realidade, não basta tentar fazer mais esforço. Nós precisamos pensar, sentir e agir de novas formas. Precisamos, em algum nível, passar a ser uma nova versão de nós mesmos. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre isso. Sobre por que a sua mudança de vida exige uma nova identidade mental. E como começar esse processo na prática. Eu sou a Mai, por aqui a gente fala sobre hábitos, rotina, construção pessoal, mas principalmente sobre construir uma autoimagem forte o suficiente para construir a vida que você deseja ter. A primeira coisa que você precisa entender é que a realidade que você vive hoje é reflexo de quem você é hoje. E essa consciência pode ser um pouquinho desconfortável no começo, mas também pode ser extremamente libertadora. A vida que você vive hoje é resultado da pessoa que você se tornou até aqui, das suas decisões, dos seus hábitos, dos seus padrões de pensamento, da forma como você reage às experiências. Isso não significa que tudo que acontece na sua vida está sob seu controle, mas significa que a forma como você responde às circunstâncias molda o caminho que a sua vida segue. Por exemplo, duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma frustração. Uma delas interpreta aquilo como fracasso, a outra interpreta aquilo como aprendizado. Externamente a situação é a mesma, mas internamente a resposta é completamente diferente. E essas respostas diferentes geram caminhos diferentes, porque as nossas decisões nascem da forma com que pensamos e sentimos. Muitas pessoas querem uma vida nova, mas tentam construí-la com a mentalidade de sempre. Elas querem novos resultados, mas continuam pensando da mesma forma, sentindo da mesma forma, reagindo da mesma forma. E isso cria um ciclo, a pessoa ela tenta mudar, mas os mesmos pensamentos geram as mesmas emoções. E as mesmas emoções geram as mesmas decisões. E é claro, as mesmas decisões geram os mesmos resultados. Então a vida continua parecendo sempre igual. Porque imagina, tentar construir uma casa nova usando os mesmos materiais danificados da casa antiga. Em algum momento, a estrutura volta a apresentar os mesmos problemas. Por isso a mudança que você tanto quer começa de dentro para fora. Outra coisa que você precisa saber é que pensamentos, eles criam estados mentais. Uma das coisas mais importantes para entender é que os nossos pensamentos não são apenas ideias abstratas. Eles criam, sim, estados mentais. E estados mentais criam estados emocionais. E estados emocionais influenciam diretamente nossas ações. Por exemplo, se você constantemente pensa, eu não sou boa o suficiente, esse pensamento, ele gera insegurança. A insegurança gera hesitação. E a hesitação muda as suas decisões. Talvez, por conta disso, você não se arrisque. Talvez você não se posicione. Talvez você não tente algo novo. E assim, sem perceber, o pensamento inicial começa a moldar sua realidade. Por isso, a mudança começa quando você começa a observar os seus próprios padrões mentais. E existe outro ponto que muitas vezes a gente ignora. Os sentimentos. Eles também moldam o nosso comportamento. Nós não agimos com base apenas no que pensamos. Nós agimos muito com base no que sentimos. Emoções têm um papel enorme nas nossas decisões. Se alguém vive constantemente em estado de ansiedade, por exemplo, suas decisões tendem a ser mais impulsivas. Agora, se alguém vive constantemente em estado de medo, suas decisões tendem a evitar o risco. Por isso, quando falamos em transformação pessoal, não estamos falando apenas de mudar pensamentos. Estamos falando sobre construir novos estados emocionais. Estados como calma, confiança, responsabilidade, clareza, gratidão, propósito. Esses estados, eles mudam a forma como você responde à vida. Ok, pensar diferente é sim importante. Sentir também. Mas existe um terceiro elemento essencial, a ação. Porque mudança de identidade não acontece somente com mudança de pensamento. Ela se consolida através do comportamento. Quando você começa a agir de forma alinhada com quem você deseja se tornar. Assim, o seu cérebro começa a registrar evidências dessa nova identidade. Por exemplo, se você quer se tornar alguém mais disciplinado, não precisa transformar toda a sua vida numa única vez. Mas pode começar cumprindo pequenas promessas. Cumprir o que você planejou. Cada ação que você cumpre funciona como uma prova. Uma prova de que você está se tornando alguém diferente. Bom, diante de tudo isso, o próximo passo é passar a ser uma nova versão de si mesmo. E talvez essa seja a parte mais importante. Como eu já falei, mudança não é sobre fazer coisas novas. É sobre passar a ser uma nova versão de si mesma. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo.
Você começa questionando padrões antigos. Depois começa testando novas formas de pensar. Depois, novas formas de agir. E aos poucos, algo começa a mudar. A forma como você reage às situações muda. A forma como você toma decisões muda. A forma como você se posiciona muda. E quando isso muda, os resultados que você tanto deseja mudar começam a mudar também. Porque uma nova mente começa a criar novos caminhos. Quando você muda sua mentalidade e o seu comportamento, algo interessante começa a acontecer. Você começa a observar novos resultados. Pequenos no começo, mas novos, diferentes. Talvez você perceba que está mais organizada ou que reage a certas situações com mais calma. Esses resultados, por mais que sejam pequenos, eles são extremamente importantes, porque eles reforçam essa nova identidade. Eles mostram para o seu cérebro que mudança é possível, e isso cria um ciclo positivo. Pensamentos diferentes geram emoções diferentes. Emoções, sentimentos diferentes geram ações diferentes. Ações diferentes geram novos resultados. E novos resultados reforçam a nova mentalidade. E entenda, tornar-se uma nova versão de si mesma não significa rejeitar quem você era. Significa reconhecer que crescimento exige evolução. Todos nós carregamos padrões antigos, formados pela educação, por experiências, sobre histórias que a gente ouviu sobre nós mesmos. Mas a boa notícia é que a identidade não é fixa. Ela é construída e pode sim ser reconstruída. A cada nova decisão, a cada novo hábito, a cada nova forma de responder à vida. Se você deseja mudar algum aspecto da sua realidade, talvez o ponto de partida não seja fazer mais esforço. Talvez o ponto de partida seja se perguntar: quem eu preciso me tornar para viver o que eu desejo viver? Que tipo de mentalidade essa pessoa teria? Como essa pessoa reagiria às dificuldades? Que decisões essa pessoa tomaria todos os dias? A mudança que você tanto deseja acontece quando você começa a alinhar seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações com aquela versão que você deseja construir. E aos poucos, quase que silenciosamente, uma nova pessoa começa a surgir. E quando essa nova versão surge, a realidade começa a mudar junto. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui. Estou me tornando uma nova versão de mim. Curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar explorando como construir hábitos, como mudar a realidade, como construir uma nova autoimagem e, claro, a gente vai continuar também falando sobre disciplina. Eu te vejo no próximo vídeo.